Hoje, com exclusividade, nossos repórteres da Geração Tim trarão um breve histórico da Assembleia de Deus no Brasil, que no mês de junho completou 107 anos. Examinando a história, nós podemos ver que houve um período de declínio espiritual. Mas nesse ponto e nesse momento, muitas pessoas em todo o globo terrestre, homens e mulheres, movidos por Deus, clamavam em oração e jejum por um avivamento. Surgiu então um grande avivamento. Mas para entendermos melhor essa história, vamos realizar uma viagem no tempo. Vamos até Los Angeles com a nossa repórter Júlia. Estamos aqui hoje em Los Angeles para conhecermos a história da Assembleia de Deus, como se originou. Antes de ir para a conhecida Rua Azusa, vamos conhecer a casa número 216, na Rua Bonique Brahe, cidade de Los Angeles, onde morava a família Asbury. Essa família cedeu sua casa para reuniões de orações e ensinamento com o pastor William Seymour, que ensinava sobre o buscar o batismo do Espírito Santo. Após um período de oração e jejum, as primeiras pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Inclusive o pastor que pregava esperava por esse momento. Logo, uma multidão muito grande estava frequentando o local e falando em línguas, cantando e gritando de alegria. Eram tantas pessoas que a varanda até caiu, forçando o grupo a buscar um novo local para reuniões. Ainda hoje conserva algumas mobiliárias, peças e até púlpitos, mantendo traços da época histórica. Quando vier a Los Angeles, venha conhecer esse importante ponto histórico. Agora fica com você, repórter Marina. Agora, nossa repórter Analice vai apresentar como foi a vida de William Seymour em Los Angeles. Vamos conhecer melhor o pastor William Joseph Seymour, que foi importante para o grande avivamento que originou mais tarde a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no mundo todo. O pastor Seymour, aos 43 anos, filho de ex-escravo, foi o estudante do notório pregador pentecostal Charles Spurgeon, da Escola Bíblica Bethel. Mesmo não podendo assistir todas as aulas dentro de sala, nessa época as leis determinavam que os negros não podiam ficar na mesma sala que os brancos. Por isso, ele teve que colocar uma cadeira no corredor diante da porta de sala. E daí assistiu atentamente a todas as aulas de Parma. E mesmo antes de ser batizado no Espírito Santo, começou a pregar sobre a evidência de falar em línguas. Nesse momento, nós vamos até a Rua Azusa com a nossa repórter Luaira. Em 1906, no centro da cidade de Los Angeles, estado da Califórnia, na Rua Azusa Street, número 312, aconteceu o maior avivamento da história, que influenciou a igreja no mundo todo. O que começou com um pequeno grupo é hoje mais de 600 milhões no mundo todo, sendo o principal fator de crescimento das igrejas pentecostais. Um prédio desocupado em mau estado na Rua Azusa foi alugado. Limpar e preparar o edifício para o início das reuniões no dia 14 de abril de 1906. A igreja recebia inicialmente o nome de Missão de Fé Apostólica, mesmo nome que Gunnar Ring e Daniel Berg deram à igreja fundada por eles no Brasil, e que só passou a se chamar Assembleia de Deus oficialmente em 1918. Agora, nós vamos até a Suécia para conhecer a história dos nossos missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg, que vieram ao Brasil em 1910. Falamos com o nosso repórter Pedro. Gunnar Wingren nasceu em Österhus, Östergötland, Suécia, em 8 de agosto de 1879. Era filho de pais da Igreja Batista que lhe ensinaram desde cedo a trilhar os caminhos santos, frequentando desde muito pequeno a Igreja Dominical, Escola Dominical, onde seu pai era dirigente. Aos 18 anos, foi batizado nas águas na Igreja Batista de Enwaka,
Småland, Suécia, substituindo seu pai na direção da escola dominical. Após o serviço militar, foi para os Estados Unidos. Agora vamos até Kansas City para acompanhar os passos de Gunnar Wing nos Estados Unidos antes de vir ao Brasil. Quem nos conta sobre isso é a nossa repórter Heloísa. Gunnar Wingren, ao chegar nos Estados Unidos, trabalhou e estudou. Conheceu o movimento pentecostal e se espalhou por todo o mundo no século XX. E após ser batizado com o Espírito Santo em novembro de 1909, foi pastorear a primeira igreja batista sueca South Bend. Esses irmãos começaram a realizar cultos de oração em seus lares com poderosas manifestações do Espírito Santo. Num desses lares, Deus revelou ao irmão Adolf Udin sobre o futuro de Gunnar Wingren, dizendo que Wingren deveria ir para o Pará e que se casaria com uma moça da família Strandberg, o que ocorreu em 1917. Quando se casou com a missionária enfermeira sueca Frida Strandberg, que conhecera na Suécia. Nem Wingren nem os irmãos que estavam naquela reunião sabiam onde estava situado o estado do Pará. Então Wingren convidou o irmão Adolf para ir até uma biblioteca ver se existia algum lugar com esse nome, e descobriram que no norte do Brasil havia um lugar com esse nome. Agora que já conhecemos a história de Gunnar Wing, vamos saber um pouco sobre Daniel Berg, também da Suíça, chamado por Deus para juntos trazer ao Brasil esse grande avivamento pentecostal. Vivenciamos ainda hoje a nossa querida Assembleia de Deus, que completa 107 anos no Brasil. Voltemos então à Suécia, agora com a repórter Vitória. Hoje nós vamos falar sobre o nosso querido missionário Daniel Ogberg, conhecido no Brasil como Daniel Berg. Nasceu 19 de abril de 1884, na pequena cidade de Vargo, na Suécia. Mesmo seus pais sendo católicos, não quiseram batizá-lo. Mais tarde, seus pais se converteram e ingressaram na Igreja Batista. Aos 15 anos, Daniel Berg converteu-se e foi batizado nas águas. Em 1902, mudou-se para os Estados Unidos com o sonho de realizar-se profissionalmente. Então vamos até Boston para saber um pouco mais sobre Daniel Berg e sua chegada nos Estados Unidos. Explicando para nós, novamente, conosco a nossa repórter Heloísa. Daniel Berg desembarcou em Boston, permanecendo nos Estados Unidos por 7 anos, onde se especializou em fundidor, com saudades do lar. Retornou à Suécia e, ao visitar os parentes, ficou sabendo que um amigo recebera o batismo do Espírito Santo e foi vê-lo. Ao ouvi-lo falar sobre a nova doutrina, foi favorável. Logo em seguida, retornou à América do Norte e começou então a buscar o batismo do Espírito Santo. Sua oração foi respondida, passou a pregar a palavra de Deus e a contar seu testemunho. Mas onde inserimos nessa história a vinda de Gunnar Wing e Daniel Berg ao Brasil? Como tudo aconteceu? Vamos saber agora com o nosso repórter Guilherme. Em 1919, em uma conferência em Chicago, Daniel Berg encontrou-se com o pastor batista Gunnar Wingren, que também fora batizado com o Espírito Santo. Os dois conversaram horas sobre as convenções que tinha de uma chamada missionária. Ao saber que Deus já falará a Wingren que o lugar da missão era no Brasil, começaram a orar diariamente, estudavam juntos as Escrituras e esperavam uma orientação de Deus. Contando mais um pouco para nós, agora, a nossa repórter Ana Carolina. Daniel Berg abandonou o emprego e partiu com Gunnar Wingren para Nova York e de lá para o Brasil em um navio. Deus proveu milagrosamente a quantia certa para a viagem. Após 14 dias de viagem, chegarão ao Pará em 19 de novembro de 1910. Chegando ao Brasil, novos desafios para nossos missionários.
Vamos ouvir o que tem a nos contar a repórter Gabi. Ao chegarem a Belém do Pará, no norte do Brasil, os missionários moraram no porão da Igreja Batista, localizada na Rua Belli, número 406. Daniel conseguiu um emprego como caldeiro e fundidor na companhia Port of Pará e passou a custear aulas de português ministradas a Viguen por um professor particular. No fim do dia, Viguen ensinava o que aprendera a Daniel. O dinheiro que sobrava era usado na compra de Bíblias nos Estados Unidos. Logo que entendeu a língua portuguesa, passou a evangelizar nas cidades e vilas ao longo da estrada de ferro Belém-Bragança, evangelizando também na ilha de Marajó e por muitos anos a bordo de pequenas e grandes canoas. Com um pouco mais de um século, hoje, igrejas, denominações pentecostais marcam o cenário religioso e constituem dinamicamente crescente segmento no cristianismo. E nós vemos milhões de pessoas que foram alcançadas por esse grande avivamento, levando a um relacionamento mais sério com Deus. Como diz em Atos capítulo 2, versículo 17, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Essa é a história que deixamos dos 107 anos da Igreja Assembleia de Deus no Brasil.